Pronto, agora tá gravando. Como eu tava falando, tipo, essa peça aqui, que é com técnica em vaso espiral, para algumas pessoas na visita, eu falei que ela era feita de TPU, mas na verdade ela é feita de PETG. Ela só ficou assim flexível por causa do jeito que ela foi impressa. Não sei se dá para vocês verem, por causa desse formatinho aqui. E essa peça aqui que é em TPU, que é o filamento flexível. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de pertinho aqui. Ele dá para apertar? Ele é bem macio, esse material. Então, eu queria falar para vocês que eu falei errado para algumas pessoas. Depois que eu percebi, eu corrigi. Então, é importante, né? Porque são totalmente diferentes as coisas. A aula de hoje vai ser mais para algumas coisas que são, digamos assim, extras. São configurações especiais que vocês conseguem fazer no Prusa para conseguir facilitar o que vocês quiserem fazer. Deixa eu pôr aqui para apresentar. Então, tipo, são algumas configurações extras, não está na parte base do que você precisa saber para poder mexer nele, mas elas tipo, ajudam bastante e abrem um leque maior de possibilidades para a gente poder fazer as coisas no Prusa. Vou desligar a câmera, agora que eu começar a apresentar. Aqui. Eu vou apresentar agora para vocês essa parte de edição. Então, ali na parte de configuração de impressão, aqui está o nome do arquivo que a gente escolheu. Esse aí que eu tirei print é uma caixa. A qualquer momento, se tiverem alguma dúvida, me avisa, tá? A intenção é passar rápido aqui pelos slides para eu poder abrir o Prusa e mostrar para vocês por lá, para tipo, vocês entenderem um pouco melhor. Então, aqui está o nome do arquivo que foi escolhido. No meu caso, foi uma caixa. Eu peguei da janela da galeria de formas, o cubo normal. Aí, aqui é onde a gente clica para poder mexer nas configurações. Assim que a gente clica, ele abre esse negócio gigante aqui, que tem muita configuração para ser feita. A maior parte delas eu cheguei a procurar em outros lugares do programa, não existe em outros lugares do programa, só existe nessa parte mesmo, nesse lugarzinho aqui que você clica, aí abre essa janela. Mas antes de eu falar especificamente dessas configurações, eu quero falar para vocês a diferença da separação entre as peças. É porque existem as instâncias ou partes, né? E existem os objetos, quando a gente coloca na impressão. Que nem aqui eu coloquei 2 coelhinhos e 2... Eu esqueci o nome desse bicho em português, platypus. Ornitorrinco. E 2 ornitorrincos. Para vocês terem noção, por exemplo, aqui, os objetos que a gente tem é o coelho, que é o rabbit, e tem esse 3OBJ, que é o ornitorrinco. Então, aqui, a gente tem o arquivo base e a gente tem 2 instâncias dele. Então, a configuração que a gente fizer para esse arquivo vai para os 2. Então, tipo, eu vou configurar uma coisa só especial e essa configuração vai para os 2 coelhinhos. O que já é diferente dos... Já esqueci o nome do bicho. Dos ornitorrincos. O que eu configurar aqui para os coelhos não vai para os ornitorrincos, mas se eu configurar alguma coisa aqui, vai para essas 2 instâncias. Então, o coelho e o ornitorrinco são considerados objetos, mas cada coelho é considerado uma instância. Vocês vão ver mais para frente que eu vou ensinar que dá para a gente separar essas instâncias e tornar cada um objeto para a gente poder configurar independentemente. Agora a gente vai ver finalmente a última ferramenta da nossa barra lateral, que é a parte de cortar. Assim que a gente seleciona, aparece assim, mais ou menos, o modelo que nem está mostrando aqui. Então, é a parte de cima de uma cor, a parte de baixo da outra, e esse plano aqui, que é onde você vai determinar onde você quer cortar. Você consegue girar o plano, consegue subir, abaixar ele, inclinar ele, para poder escolher onde esse corte vai ser feito. Então, esse corte ele vai separar a peça em 2 peças. Eu nunca
procurei ver se tem como fazer isso mais de uma vez. Eu acho que tem como. Você separa uma vez, aí você vai na peça já separada, depois você separa de novo. Aí aqui a gente tem o objeto A e o objeto B. Esse objeto A é o azulzinho, que é a parte de cima, e o objeto B é o roxinho, que é a parte de baixo. A gente pode configurar se quer que o objeto continue, depois que a gente fizer esse corte, ou se o objeto vai sumir. Então, é só tirar a seleção dessas caixas de seleção aqui. Assim que você tira, quando colocar em aplicar corte, o objeto selecionado vai sumir. Deixa eu ver. Tá. Vamos para frente. Aí aqui tem essa diferença de objeto ou parte, que eu cheguei a comentar anteriormente. Então, aqui, quando a gente seleciona o objeto, ele faz isso aqui, ele separa a peça em dois objetos e coloca o outro objeto na mesa. Por configuração, o Prusa coloca o objeto de ponta cabeça, porque o plano é reto, aí já coloca reto na base, né, para ser mais eficiente na hora de imprimir. Mas como vocês podem ver aqui embaixo, tem dois objetos. Eu consigo ver que são dois objetos porque eu tenho duas desse negocinho aqui de edição. Já nesse aqui, que são as partes, ele deixa uma em cima da outra. Se não me engano, tem como configurar para essa parte cair? Na verdade, não. Não tem. Esquece. Fica uma em cima da outra e elas são consideradas o mesmo objeto, só que com uma separação aqui. Porque existe uma configuração que tem como você abrir aqui, tem algumas configurações separadas que você consegue fazer ali. Acho que principalmente é para poder mudar o preenchimento, eu quero um preenchimento embaixo, outro preenchimento em cima, altura de camada, essas coisas assim. Aqui na parte do corte ainda, a gente vai falar sobre os métodos de você conseguir colar essas partes ou conectar elas. A gente tem aqui que é a opção planar, que está escrito aqui, esse é o corte planar, e esse aqui é o corte dovetail, que seria o rabo de pombo, que faz essa entrada aqui na peça como se fosse um quebra-cabeça para você poder encaixar ela. Esse é um dos jeitos de poder colar essa peça, então. Você passa a cola, encaixa, ela fica coladinha. Depois eu vou mostrar, tem como a gente configurar o tamanho desse encaixe, tem como configurar... eu esqueci a palavra, mas o espaço entre um encaixe e o outro, sabe? Então, quando eu abrir o Prusa, vai ter o nome certinho lá para poder falar com vocês. Aí esse é um dos modos. O outro modo é com pinos. Então, a gente vem aqui. Deixa eu vir aqui. Aqui. Nessa parte, coloca em adicionar Add Connectors, que é adicionar conectores. Aí a gente vai ser direcionado para essa partezinha aqui, que mostra os tipos de conectores que a gente tem, que é de plug, de Dowel e Snap. O de plug é o simples, que é um formato embaixo e o buraco em cima. O Dowel eu não coloquei, mas ele é buraco em cima e embaixo e imprime o pininho à parte. E o Snap é esse aqui, que coloca meio que metade de um pino de um lado, metade do pino do outro, e em cima são dois furinhos também, para poder encaixar. Então, se você colocar um pino que é cilíndrico, você colocando desse jeito, é certeza que a peça não vai rodar, mesmo que você não colhe ela. Aí aqui a gente consegue fazer também várias configurações para deixar o pino do jeito que a gente quer. Aqui, no estilo de pino, a gente tem o prisma,
que é esses aqui de baixo, que ele pode ser circular, triangular, quadrado ou hexagonal, e a gente tem esse frustum, acho que é assim que se fala, que é esse aqui que ele tem uma ponta mais fininha, a base é maior e a ponta é mais fina. Aí aqui eu coloquei para mostrar que aparece o furo na peça quando a gente mexe ela, e ela vai sempre seguir o formato do pino que a gente escolheu para ter. Então, se ele é circular, ele vai ter um buraco circular. Se é o triangular, vai ter um formato de triângulo. Se é um quadrado, vai ter um formato de quadrado, de hexágono, hexágono. Aqui nesse frustum, ele faz também o formato, então a base dele é maior e a parte interna fica menor. E aqui também fica 2 espacinhos. A gente vai falar um pouco mais das outras ferramentas de edição que tem aqui. Deixa eu só vir para frente para ver primeiro aqui. Aqui. Essas aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, porque é bem aquele menu de configuração superior que a gente tem. Então, aqui adicionar instância para a gente poder replicar o modelo que já está na nossa mesa de impressão. Remover instância é para tirar. Esse definir número de instâncias, você clica, aí você coloca o número de peças que você quer que sejam replicadas na mesa. E esse de baixo aqui é o preencher a mesa com instâncias. Então, tipo assim, o que você selecionar, ele vai colocar a quantidade necessária para poder preencher a mesa completamente. Esse daí é muito bom quando você usa aquela opção para imprimir cada peça individualmente. Porque é um jeito mais fácil da gente conseguir saber quantas peças dá para imprimir uma mesa só. Então, você seleciona lá, vem aí, seleciona essa daí de preencher a mesa com instâncias e já vai a quantidade de peças que ele consegue imprimir numa mesa só. Aqui, imprimível é se você quer deixar aquela peça que está no seu projeto imprimível ou não. Então, tipo, se você selecionar, ele só não vai considerar que ela vai ser impressa. Carregar a partir do disco é para poder abrir alguma coisa, converter em metros. Tá. Aqui eu vou mostrar para vocês essa ferramenta aqui, que é um modelo simplificado, que eu estou chamando de low poly. Desculpa, a gente ouviu uma mensagem aqui. Eu chamei de low poly porque ele simplifica o seu modelo para ele ter menos polígonos. Então, o coelhinho que eu uso, ele geralmente é redondinho. Aí eu coloquei no nível de detalhes para muito baixo, aí ele ficou cheio desses planos aqui, parecendo um cristal. Aqui é a ferramenta adicionar. Deixa eu mostrar essa aqui. Adicionar parte. Então, a partir de um modelo já definido, a gente coloca uma parte extra na sua peça. Então, tipo, eu peguei esse quadrado aqui, aí eu coloquei lá naquela opção, tem alguns formatos que já são automáticos lá para você poder colocar, que nem esse circular, tem quadrado, tem caixa de texto, então você consegue deixar levantado, como se fosse levantado na sua peça uma escrita, a partir do próprio Prusa, sem precisar fazer essa modificação em qualquer outro projeto, em qualquer outro aplicativo, no caso, né? Então, como é que funciona? A gente pega aqui, seleciona a outra peça que a gente quer montar, coloca na posição. Eu coloquei aqui aleatório, coloquei no canto só para mostrar. E ela é considerada como uma peça só. Então, aqui no meio não existe separação entre as peças. Ela vai ser impressa completa. Quando eu for mostrar o Prusa para vocês, eu mostro isso também. Ela considera que realmente o modelo sempre foi vir aqui e vir para cá. Então, aqui, entre as duas peças, existe só preenchimento. Como se fosse um modelo só. A gente tem também a opção de negativo. É o mesmo princípio. A gente escolhe de um modelo 3D já existente. Aí ele vai ser colocado na mesa, ele vai aparecer assim, bem sombreado, para você ter noção que o que é o quê. Esse daqui é o volume negativo.
Então, por exemplo, aqui eu coloquei no meio do cubo e ele tirou o meio do cubo. Isso aqui é bem legal se você achou algum modelo que você quer fazer virar um vasinho, aí você tira o miolo, fica assim, e você consegue colocar as coisas dentro, consegue fazer um porta-treco, consegue fazer as coisas encaixáveis em, sei lá, coisas que não são para 3D. Então, isso aqui é uma ferramenta bem legal, bem útil. Aqui em negativo eu coloquei para vocês verem a parte de escrita, porque assim que você seleciona alguma coisa para escrever, você consegue editar a parte da escrita, que eu vou mostrar para vocês no programinha. Aí eu coloquei meu nome aqui só para ser rápido, tem vários parâmetros aqui que vocês conseguem mudar para poder deixar do jeito que quiser, e espero que esteja dando para ver aqui que tá afundado na peça a escrita. Aí ficou meio ruim, mas isso aqui é para estar para dentro da escrita. Então, como se eu tivesse feito um buraco na superfície, só que ele vai ser tapado, digamos assim. Não é tipo, ele não é vazado de um lado para o outro. Ele só é afundado na peça. Aqui tem mais algumas funções. A gente tem espelhar. Então, a gente espelha a peça em qualquer um dos eixos, pode ser do X, Y e Z. Adicionar parte, adicionar volume negativo, eu já falei para vocês, especifiquei antes até. Aqui, esse nosso 2 é o adicionar modificador. Então, a gente pega um modelo 3D separado, que já tem algum formato específico já no Prusa, ou então que você queira colocar o modelo aí na sua peça, você coloca em cima de onde você quer que ela fique, que o seu modelo você coloca em cima do seu modelo um lugar que você queira uma configuração diferente. Então, tudo que tiver fazendo parte desse novo arquivo 3D que você colocou em cima, vai ter uma configuração diferente. Então, eu queria que na parte da cabeça do coelhinho fosse uma configuração diferente, mas eu quero colocar um formato específico, porque eu não quero ter que fazer aquela parte de cortar a peça. Aí você pega lá um quadrado, coloca lá em cima da cabeça do coelhinho, aquele pedaço vai ter uma configuração diferente. O adicionar bloqueador de suporte, adicionar reforçador de suporte, é o mesmo princípio daquela ferramenta que a gente usou para poder pintar o suporte, sabe? Que a gente pintava de azul, pintava de vermelho. Só que essa ferramenta é para vir a partir de um arquivo 3D. Então, que nem a gente pode pegar um cubo pronto e jogar lá em cima da nossa peça para poder falar, aqui eu não quero suporte ou aqui eu quero suporte. Esse 5, ele é o modificador de intervalo de altura. Então, você consegue separar o seu modelo em faixas de comprimento diferentes, que você pode configurá-las independentemente. Então, sei lá, eu fiz um modelo que ele tem as perninhas muito finas, mas em cima o tronco é maior. Nas pernas eu quero tipo 100% de preenchimento para ela ficar bem firme, mas o tronco não precisa. No caso, eu estou falando, sei lá, de um bonequinho. As perninhas eu preciso que elas fiquem firmes, porque ela vai ser fina, então eu preciso de bastante preenchimento ali, mas em cima, como é uma parte maior, não vai ter tanto problema, então eu posso colocar uma quantidade de preenchimento diferente, uma altura de camada diferente, então a gente faz essa separação desse modificador de intervalo de altura. Esses 3 aqui de baixo já é o que a gente aprendeu nas outras aulas, que é o preenchimento, camadas de perímetros e material de suporte. Mas por que eles estão aqui? Porque você consegue fazer modificações na configuração geral. Então, lá o que eu mostrei para vocês era a configuração geral do projeto. Nessa parte, a gente consegue fazer a configuração da peça em si. Então, por exemplo, que eu fiz algumas imagens que tinha vários coelhinhos juntos, mas cada um tinha uma configuração diferente, então uma altura de camada diferente.
foi usando essa ferramenta que eu fiz. Então, eu fui lá, separei cada coelhinho em objetos e coloquei uma configuração diferente de cada um. Tá. Agora eu vou abrir aqui o Prusa para poder mostrar. Tá, aqui a gente tem o nosso Prusa. Eu vou abrir nosso coelhinho. Só conferir a ordem das coisas que eu falei. Tá. Opa. Aqui. Nosso coelhinho, quando a gente clica aqui, a gente adiciona instância. Então, se vocês virem aqui, tem a configuração Rabbit, que se eu fechar, ela fecha tudo. E tem a configuração instância, que é para falar que tem duas peças, então para você saber a posição. E eu acho que dá para mudar o tamanho delas independentemente, sem precisar fazer essa separação em objetos cada um. Esse arquivo do coelhinho ele já tem uma configuração de costura, então ele tem um lugar onde a costura já é feita, ele já veio no arquivo que eu peguei da internet. E ele já tem também uma configuração de pintura de suporte. Então, por isso que tem esses dois marcadorzinhos aqui. Mas aqui a gente tem os coelhinhos. Opa, deixa eu só mostrar os dois pontos. Nesse momento, os dois coelhinhos são considerados o mesmo objeto, mas separados. Meio complicado de explicar, mas é isso que funciona. Aí, se você quiser poder configurar eles separadamente, você vem aqui, nesse ícone aqui do canto, aperta, e vai aparecer... Vixe, não está aparecendo as opções. Deixa eu mudar o compartilhamento. Acho que agora vai aparecer. Aí a gente clica. Aí aqui tá, configurar como objeto separado. Pronto, agora a gente separou em dois objetos. Aí a gente tem os dois coelhos separados e a gente pode vir aqui e fazer essa seleção das configurações individualmente para cada um deles. Porque senão o que fosse aplicado aqui ia ser aplicado para os dois ao mesmo tempo. Vamos ver. Aqui, definir o número de instâncias, a gente pode colocar, sei lá, 3. Aí ele me deu mais 3 coelhinhos. Vamos apagar. Opa. Preencher a mesa com instâncias. Vai demorar. Vai dar uma travada no computador também, provavelmente. Vixe, me lasquei um pouquinho. Aí, pronto. Encheu tudo com o coelhinho. O máximo possível que dava. Mas vamos tirar. Aqui, pronto, tirou. Quando a gente tira a seleção de imprimível, ele fica com uma cor diferente. Isso quer dizer que isso aqui não vai imprimir? Aqui na hora que eu coloquei para fatiar, ele só não apareceu. Vamos colocar de volta. Aqui, modelo simplificado. Aparece isso aqui. Dá para fazer a proporção da redução dos polígonos. Meu Deus, virou meu negócio feio. Mostrar a estrutura de arame. Dá para aplicar ou não. Aqui, espelhar
espelhei no eixo Z. Não vai adiantar muito para essa peça espelhar no eixo Y ou X, porque ele é bem simétrico. Mas eu acho que vocês entenderam a ideia. Aqui, ó, a parte de adicionar parte. A opção de adicionar parte. A gente pode vir aqui em carregar e carregar algum arquivo do seu computador, ou só pegar a caixa, tipo, caixas não. Ou só pegar modelos pré-instalados já no Prusa, que é a caixa, cilindro, esfera, ou a placa, ou então a gente pode colocar um texto também. Vou pegar aqui a caixa. Ó, vocês viram que esse coelhinho ficou cinza? É porque essa caixa, se a gente juntar, ela vai fazer parte desse coelhinho só. O que é o coelhinho que a gente está configurando é só esse aqui. Então, se eu colocar aqui, essa caixa faz parte só desse coelhinho. Se eu colocar aqui, ela não vai fazer parte desse aqui. Esse aqui vai continuar sendo uma peça diferente. Ó, tanto que aqui fica uma cor e aqui fica outra e eu mexo as duas partes juntas. Vamos tirar. O volume negativo, a mesma coisa, para as coisas que você consegue trazer para cá. Eu coloco uma caixa, se eu colocar aqui. Esse pedaço que está dentro da caixa não vai existir. Então, se eu colocar para fatiar, fatiou, ficou sem esse pedaço daqui, o nosso coelhinho. Aí tem como colocar nome. Eu vou adicionar escrita. Eu vou colocar... Na verdade, não vou pôr nos coelhinhos, eu vou pôr numa caixa. Vou abrir aqui. Opa, cliquei no lugar errado. Galeria de formas. Peguei a box, nosso cubinho. E eu vou adicionar uma escrita nele. Texto. Ele vem assim no automático, aí vem escrito aqui, nosso texto. É aqui que a gente escolhe o que vai escrever. Então, eu vou escrever, sei lá, lábia. Aí, por aqui eu consigo diminuir o tamanho, aumentar o tamanho, ver onde vai ser colocado. Aí, quando a gente coloca para fatiar, ele faz parte da impressão. Se vocês forem ver bem aqui de pertinho, ele está fazendo parte do perímetro externo de impressão. E esse aqui é imprimido para fora. Criando relevo ali. Aqui, ó. Adicionar bloqueador de suporte. Então, vem o cilindro, você coloca em cima. Onde tiver colocado vai ficar vermelho e aqui não vai ter suporte. E o logo de baixo, adicionar reforçador de suporte. Vou ter uma caixa dessa vez, mas não tem problema. A gente coloca aqui e aqui vai estar azulzinho, que é onde vai ter o reforçador de suporte. Aqui em adicionar modificador, também vem aqui. Uma caixa. Aí só essa área que está selecionada pela caixa, que vai ter uma configuração diferente. Então, eu posso vir aqui e escolher um preenchimento ou uma altura de camada diferente.
e só a parte que está dentro dessa nova peça que a gente colocou, que está meio transparente aqui, é que vai ter essa configuração. Mostrando uma vez. Aqui, modificador de intervalo de altura. A gente colocou aqui. E a gente arruma no intervalo que a gente selecionar isso aqui. Deixa eu ver como é que faz. Aqui, ó. Aí a gente seleciona, sei lá, a altura da camada ou o tipo de preenchimento. Que vai querer no intervalo. Então, aqui a gente coloca o intervalo, que começa em algum lugar, no caso aqui está começando no 0, e está terminando na altura 2. A altura de camada está 0,28, mas a gente consegue mudar essa altura de camada. Que é o que está aqui no automático. Então, se a gente mudar para 0,20, opa, 0,20 não, 0,20, vamos usar 2. Esse pedacinho aqui vai ter uma altura de camada diferente da parte de cima. Vamos tirar. Travou o programa. Crashou o programa. Vou abrir de novo. Tá, apareceu aqui de novo. Deixa eu pegar. Tá, aí aqui o preenchimento, camadas, material de suporte, tudo isso daqui você consegue configurar para diferentes objetos, coisas diferentes. Então, que nem, sei lá, eu vou colocar preenchimentos diferentes. Uma na mesa. Esse aqui eu quero preenchimento de curva de Hilbert. E nesse aqui eu quero preenchimento automático, que já está aqui, foi o que eu coloquei aqui nas configurações de impressão. Eu botei para fatiar. Os dois estão juntos no mesmo arquivo, mas eles têm preenchimentos diferentes. Tá, mas eu não quero um preenchimento diferente, eu quero alguma configuração de camadas e perímetros. Aí vem aqui. Aí a gente consegue colocar camadas sólidas, altura de camada, perímetros, camadas sólidas do topo. A gente consegue fazer essas várias configurações diferentes para conseguir deixar diferente da configuração geral. Essa opção ela é mais limitada do que toda a configuração que a gente faz para poder imprimir uma peça sozinha. Mas ela é muito boa porque ajuda você poder fazer que nem eu mostrei, colocar dois miolos diferentes na peça. Às vezes você quer fazer um teste, você não quer ter que imprimir outra, imprimir uma, esperar, depois imprimir outra. Aí você só coloca desse jeito e imprime as duas ao mesmo tempo. Eu acho que da aula é isso, mas eu vou dar alguns avisos. Vou falar um pouquinho com vocês. Deixa eu só colocar aqui. A aba que eu quero apresentar, porque eu tenho mais 8 minutinhos só para poder falar. Fala da atividade, que é o projetinho, né? Dessa vez é o projeto, eu vou postar a atividade hoje ainda, lá no Classroom. Então, é para vocês fazerem o envio do arquivo 3MF
O nome do arquivo é para vocês colocarem o número do grupo de vocês e o nome dos integrantes do grupo. Primeiro nome só, tá, gente? Todos têm que entregar, tá? Porque eu não consegui colocar para criar grupos para uma pessoa só poder entregar. Eu não consegui descobrir como fazer isso. Então, todo mundo entrega só para eu ter anotado lá, para colocar a nota mais fácil. A data vai ser até dia 21/4, que é na semana que vem. Ah, mas por que é dia 21/4? Daí vem uma coisa que está nos avisos aqui. Nossa, eu deixei esse negócio feio aqui. Deixa eu só apagar esse ponto. Me incomodou. Então, eu vou repostar lá, junto com a atividade, a planilha dos grupos, para vocês poderem colocar o nome, saber qual que é o número do grupo de vocês, e também para eu ter noção de quantos grupos que vão ter. Apresentação, a ordem da apresentação vai ser por sorteio, e eu vou, infelizmente, ter que ter mais uma aula, além da próxima, que seria a apresentação, porque tiveram mais grupos do que eu esperava no começo do mini curso, então cada grupo com 5 minutos e talvez eu fazer algum apontamento não vai dar. Não vai dar o tempo em uma aula só, então eu vou ter que pegar mais uma aulinha, que é na próxima segunda, deve ser uma aula meio que extra, assim. Se vocês tiverem algum compromisso que foi marcado e não dá para desmarcar, conversa comigo, que aí eu tento deixar numa aula, deixar noutra aula. Então, se vocês tiverem algum problema para fazer a apresentação numa aula ou na outra, me avisa. E daí eu arrumo aqui a ordem do sorteio. Vou sortear lá no dia, na hora, quais que vão ser os grupos que vão apresentar, tá? Então, estejam preparados com a sua apresentação pronta, ou com o seu videozinho, só para você colocar. E outro aviso também que eu tenho é que eu vou abrir as atividades para quem não entregou poder entregar. Só que quem ainda não entregou, quem entregou atrasado vai valer 80% da nota só. Então, se você tirar 10, você tirou 8, basicamente. Tá, dá mais uma chance aí para quem quiser tentar fazer. Ela vai ficar aberta até o mesmo dia do projetinho. Por isso que tá dia 21/04, porque as pessoas que forem apresentar na quarta-feira vão ter um tempo ainda para poder dar uma ajustada no arquivo, para poder colocar lá. Então, eu vou dar sugestões, elas vão ter uma semana para poder colocar, então não é muito lá justo com quem vai apresentar na segunda-feira, mas eu também não posso deixar muito tempo, senão vocês esquecem e nunca mais fazem. Então, estou deixando os dois para o dia 21/4, que é uma terça-feira. Então, vai ter aula de segunda, vou dar os apontamentos e é só arrumar. Geralmente, as coisas que eu vou falar vão ser bem rápidas de ser arrumadas. Aí, essas atividades que vão ser abertas de novo, elas vão ficar até dia 21 abertas também. Então, é para ter mais uma semaninha aí, para ter mais uma chancezinha. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa para falar. As apresentações, elas vão ser gravadas e vão ser postadas no YouTube, tá? Então, só para poder avisar vocês que a carinha de vocês apareceu no YouTube, quando vocês colocarem a apresentação para rodar. Mas se tiver muita vergonha, pode gravar só o áudio, tá? Não precisa colocar a carinha de vocês na gravação do vídeo. Que eu me lembro é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Fica à vontade. Pode mandar no chat ou abrir o microfone. A aula de hoje foi isso. Desculpa ter atrasado. Hoje eu me enrolei um pouquinho. Se não tiverem nenhuma dúvida, já pode sair, que já está dando horário. E é isso. Muito obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que veio visitar também.